Que bom estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Aos irmãos que foram batizados, congratulem-se comigo. Foi um tempo muito especial, água gostosa, muito boa, chuva boa também. É para não esquecer, é para ficar marcado mesmo, né? No coração de cada um de vocês. Embora nós brinquemos, é bom que você saiba que por mais que a água estava fria, ou que você teve dificuldade para trocar de roupa, um local ali, alguma coisa, nem se compara, viu? Nem se compara. Nós fomos batizados nas águas, o Senhor Jesus teve o batismo dele, mais do que nas águas, o batismo dele foi na aflição, foi naquele momento de dor, para que eu e você pudéssemos desfrutar desse momento. Então, toda e qualquer tentativa de esforço que façamos é tão pouco, é tão pouco. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos nesse momento nos alimentar da palavra. Nos alimentamos do físico, mas há esta fome dentro de nós de ouvir a palavra do Senhor. E que bom poder contar com cada um de vocês que aqui estão, irmãos, amigos, familiares, para esse tempo. Nós estamos aprendendo na palavra de Deus uma série de mensagens de uma carta da Bíblia, a carta à igreja da Galácia. E o nome da carta é Carta aos Gálatas. Nós estamos aprendendo, vamos, se Deus permitir, aprender toda a carta. Mas aprendemos o capítulo 1, o que tinha a nos ensinar, o capítulo 2. Hoje vamos iniciar no capítulo de número 3. Terceiro capítulo. E eu peço a você que preste atenção. Muito mais do que você aguardava a tua vez para se servir e se alimentar, que você possa também, nesse momento, desejar ouvir a palavra como quem estava com fome. E a palavra do Senhor trará o sustento para a tua vida. Gálatas capítulo 3, nós leremos a partir do verso 1. É uma chamada de atenção para a igreja. Ele inicia dizendo assim: ó Gálatas sem juízo. Então uma carta que Paulo está mandando para a igreja da Galácia, e ele já fala isso: ó Gálatas sem juízo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo, na cruz, por assim dizer. Vocês viram Jesus na cruz. Versículo 2. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? Ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Versículo 3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus. E agora querem até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Versículo 5. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou.
Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Versículo 8 e penúltimo versículo por agora. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciam a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de vocês, Deus abençoará todos os povos. Versículo 9 e último por agora. Abraão creu e foi abençoado. Quem crê é abençoado. Então, Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Amém? Paulo dedicou o capítulo 1 e o capítulo 2 para reforçar a ideia de que ele era apóstolo porque Jesus o tinha chamado. E a mensagem que ele falava é porque Jesus havia entregue essa mensagem para ele. Mas agora, Paulo estava chamando a atenção da igreja da Galácia, dizendo a ela: como vocês estão sendo infiéis ao Evangelho. A mensagem que eu lhes anunciei. E aí ele diz: vocês são sem juízo. É isso que ele fala. Depois ele diz: parece que vocês estão enfeitiçados. Tamanha era as atitudes loucas ou insanas que essa igreja estava cometendo. E uma igreja que não conhece o Evangelho, que não conhece a mensagem de Deus, é uma igreja que facilmente é enganada. Uma igreja que não leva a sério o ensinamento da palavra de Deus, é uma igreja que cairá nas mãos de falsos profetas, de falsos mensageiros, e nós temos a responsabilidade de ler, de ouvir e de conhecer a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Quando Paulo estava falando com essa igreja, ele usou um argumento que, se fosse eu, falaria assim: eu desenhei para vocês, vocês viram o que eu falei, e como que vocês agora estão agindo assim? Ele disse: eu expliquei de maneira detalhada o Evangelho, e vocês agora estão vivendo desse jeito. Bom, agora vamos ao entendimento. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia. Evangelho são boas novas, boas notícias. E qual é a boa notícia, ou qual é o Evangelho que Paulo anunciou para a igreja na Galácia? O Evangelho de que Jesus havia entregue a sua própria vida naquela cruz para resgatar um povo para si. O Evangelho fala de Jesus que pagou o preço. Quando uma pessoa diz, por falta de conhecimento, diz assim: eu estou pagando os meus pecados. Quantas vezes você já falou isso? Acontece alguma coisa de ruim, você diz: estou pagando os meus pecados. Nenhum ser humano consegue pagar por seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus, com a sua morte, sem nenhum pecado, ele conseguiu cumprir toda a lei e conquistar para si o direito de salvação para todo aquele que crê em Jesus.
Por isso, mais uma vez eu peço, mais uma vez porque com frequência nós o fazemos na igreja, vamos recitar João capítulo 3, versículo 16? Vamos lá? Amém. O Evangelho de Jesus fala daquilo que Jesus fez. A lei, os mandamentos, fala do que o homem tem que fazer. E pela lei, ninguém consegue salvação. Tem uma palavra que Jesus falou lá na cruz. No original ele disse tetelestai, mas a tradução é está consumado. Está feito. Está pago. Aquilo que Jesus fez na cruz foi pagar o preço pelo nosso pecado. Então não tem nada que nós possamos fazer para ter a salvação, a não ser receber esse evangelho e crer nesse evangelho. Foi isso que Paulo, o apóstolo, anunciou para a igreja na Galácia. É isso que eu faço nessa tarde, aqui na Vila Kennedy, em Luzerna, reforçando essa mensagem para todos vocês que estão talvez me ouvindo pela primeira vez, ou aqueles que já têm ouvido esse evangelho. Eu lhes falo o evangelho de Jesus que pagou o preço, de Jesus que entregou a sua própria vida para resgatar um povo que seja somente dele. E quando Paulo disse, parece que vocês estão enfeitiçados, ele estava falando o que a Bíblia fala através do profeta Samuel, que a rebelião, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Uma pessoa que é rebelde a Deus, rebelde à palavra de Deus, que ouve a palavra, mas não obedece, ouve a palavra, mas não pratica, essa pessoa é como se ela tivesse enfeitiçada, diz a Bíblia, porque é uma pessoa rebelde. O Senhor equivale o pecado de feitiçaria com o pecado de rebeldia. Quantas vezes você tem sido rebelde ao Evangelho? Há um texto nas Escrituras que diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Ou então eu diria, não seja rebelde. Nós precisamos ouvir o Evangelho como alguém que estava com fome ao meio-dia, aguardando o momento de poder se servir. Quero me servir na palavra do Senhor. Eu quero me servir do Evangelho da salvação em Cristo. É isso o que deve ser por nós entendido e por nós vivido. É o Evangelho. E agora lhes falo da experiência da igreja da Galácia que Paulo falou. Presta atenção, ele diz assim: respondam-me somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Esses irmãos que foram batizados hoje, o preço que eles pagaram é nada. É nada. Quem pagou o preço foi Jesus. Nós apenas ouvimos o Evangelho e obedecemos. O que acontece é o seguinte: Deus usa a vida de pessoas, como por exemplo, por misericórdia, Ele está me usando nesse momento, por misericórdia dEle, está me usando nesse momento para falar com vocês. A partir do momento que eu falo, e você crê nessa mensagem, crê nesse Evangelho, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dessa pessoa. E quando o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa,
ela começa então a ter essa vida transformada, começa a ter uma nova expectativa de vida, experiência de vida. E Paulo, ele disse assim: quando você recebeu o Espírito Santo, você pagou para isso? Quando você recebeu o Espírito Santo, foi porque você obedeceu à lei? Ou foi pela fé? Essa igreja na Galácia tinha sido visitada por pessoas que estavam trazendo um evangelho diferente. Um evangelho que dizia: você pode crer em Jesus, mas se você não fizer isso, se você não obedecer à lei, você não terá salvação. E Paulo disse: foi porque você obedeceu à lei que você recebeu o Espírito Santo? Ele perguntou: me responda isso. Qual foi a obra da lei que você fez? Aí ele trouxe a memória da igreja, ele disse: não foi pela fé? É pela fé em Cristo que nós somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras da lei, mas é um presente que Deus nos dá, ou dá à sua igreja. A lei está sempre dizendo: faça. O Evangelho está dizendo: Jesus fez. Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. As boas novas falam ou anunciam a obra de Jesus. A lei anuncia as obras dos homens. Por nossas obras não podemos ser salvos. E ele agora usa um exemplo, e achei muito interessante chamar a atenção dos irmãos nesse momento. Quando Paulo ele disse assim: Abraão, ele creu, e isso foi uma bênção na vida dele. Porque foi que Paulo citou Abraão? Paulo estava vivendo 2000 anos após essa experiência, quase isso. E por que ele chamou Abraão para essa história? Porque o povo estava usando o Velho Testamento, estava usando a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que eles precisavam fazer. Ele disse: antes que Moisés existisse, Deus levantou Abraão. Abraão, ele não foi abençoado por conta da lei. Ele foi abençoado pela fé. E quando ele fala isso, usando o Velho Testamento, ele desmontou o argumento daquele povo que estava usando o Antigo Testamento. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria de falar isso a vocês: coisa boa é quando o cristão conhece a Bíblia. Os irmãos que foram batizados receberão daqui a pouquinho a sua também, né? Mesmo que já o tenha. Como uma forma de dizer, essa é a ferramenta tua de trabalho do cristão. Nós precisamos da palavra. Coisa boa é quando o cristão conhece a palavra de Deus para se defender. Chega aquele momento, eles estavam usando a lei, ele disse: então tá bom, você quer usar a lei? Antes da lei, Deus já estava salvando pessoas. Nós precisamos, nós como igreja, enfrentamos alguns momentos difíceis, por mensagens estranhas. Eu me recordo alguns anos atrás, e eu estou tentando olhar, ver se lembro de alguém daquela época. Nós estávamos num retiro de jovens, e alguém da igreja disse assim para mim: pastor, tem um parente meu que é de outro estado, e ele toca muito bem, e ele canta muito bem, dá oportunidade para ele tocar e cantar no retiro. E quem já estamos caminhando já há algum tempo sabe que eu dificilmente faço isso. Mas dificilmente faço isso porque eu aprendi nessa circunstância, nessa situação. Se dá a oportunidade,
Eu disse, tá bom. Está dada a oportunidade. Lá no retiro, ele poderá, então, essa pessoa... Não, eles vão chegar, vem com uma Sprinter, com uma van, e vem um grupo de pessoas e eles vão... Ótimo. Aí, de repente, os irmãos do louvor, você trouxe... O que é isso aqui? O que é? Uma lista dos nomes? Do nome das músicas. Ele pegou a lista do nome das músicas e disse assim, ó... Que tipo de adorador são vocês que trazem uma lista com o nome de música? Você não pode. Fez assim. Porque para cantar você tem que deixar o Espírito Santo agir. Você não pode trazer uma lista de música. E eu escutando aquilo. Disse, ai meu Deus. E falou dessa forma, e foi só o começo. Aí nós estávamos por ali, e disse assim, não, e hoje à noite nós vamos fazer uma vigília de oração, esse grupo, essa equipe aí falando. Eu disse, ai meu Deus, 2, agora não, multiplica por 2. E começou a então falar, e alguns irmãos do Ministério de Louvor estavam ali na época, olharam para mim depois, acho que terminou o retiro, disse, pastor, acho que eu não vou mais participar do Ministério de Louvor. Por quê? Porque eu não sou um adorador. Olha só, eu faço lista, e o certo é que não tem que fazer lista, porque se deixa Deus agir, né, é bonito, romântico, parece ser uma coisa romântica. Não é? Você pega o microfone e deixa que Deus agora vai falar, e Ele vai me usar, e vai ser dessa maneira. Mas bem feito para mim, porque eu deixei que alguém que eu não conhecia estivesse falando com a igreja. E aí, como alguns dizem por aí, não é? O caldo saiu mais caro do que o peixe. Aquilo que era para ser algo bom, daí então deu um trabalho para conversar com os irmãos. Alguém aqui do Ministério de Louvor daquela época? Um lá, eu estava tentando encontrar e não achava. Outro aqui, lembrou, né? Então, se não dá, não vou, não quero mais. Por quê? Porque então, se eu vou na minha casa, como o irmão fez, a listinha, ele disse, não, que música, será que é essa? Vamos ensaiar, vamos fazer melhor? Então quer dizer que quando ele faz isso, não é o Espírito Santo de Deus que está agindo. Só o Espírito Santo de Deus vai agir se for na hora, naquele momento. Isso é só um exemplo que eu estou dando a vocês. Um exemplo. Eu teria tantos outros testemunhos, ou testemunhos tristes, de situações semelhantes a essa, não é? De pessoas que aparecem do nada e querem levar uma palavra para a igreja. Eu já fui censurado por alguns por não deixar. Pastor, deixa fulano. Eu disse, eu não o conheço. Eu dou oportunidade para quem eu conheço. Porque o que nós estamos tratando é da tua vida, mas a tua vida é eterna. E nós só temos uma vida para viver. É mentira quem diz que pode ter uma segunda vez, uma terceira vez, uma reencarnação, outra reencarnação. Não, a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então nós não temos o direito de errar. E a palavra de Deus é o que nos dá o caminho, nos dá a direção. Sem a palavra de Deus nós estamos andando à deriva. Vivemos de qualquer maneira. E nós não podemos nos dar o direito de viver dessa forma. E assim são muitas as pessoas. Depois que passou essa experiência, fomos saber que daí essa pessoa, então, estava num local sendo pastoreado por alguém, mas aí de repente ele já achava que deveria abrir um outro local com um ensinamento diferente e já estava ensinando o que não pode comer, o que, né, o café você também não vai poder tomar mais e não sei o quê, e começou a fazer um monte de regras. Era essa pessoa que eu permiti como pastor, permiti que estivesse levando palavra à igreja. E a igreja da Galácia, muito que provavelmente também permitiu que algumas pessoas entrassem lá que não eram conhecidas, e trouxessem um evangelho estranho. Palavras estranhas. Somente que se você errar, mesmo eu ensinando aquilo que é certo, você não poderá se justificar diante de Deus.
porque Ele nos deixou a sua palavra. É nossa responsabilidade ler a palavra do Senhor. Quantos, antes dessa leitura que fizemos aqui hoje, quantos tinham lido a Bíblia hoje? Levante a sua mão. Eu vi 7, 8 mãos levantadas, 9 mãos levantadas. Vamos dizer 10, de um total de mais de 100. Nós precisamos ter fome da palavra de Deus. O Evangelho são as boas novas, mas boas novas só são boas quando eu tenho contato com ela, quando eu entendo, quando eu ouço e sou por ela transformado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, temos o Evangelho, temos a experiência desse Evangelho, que não é através de um preço que nós pagamos, mas é através do preço que Jesus pagou. Pagou com a sua própria vida. E Ele respondeu de maneira sábia àquele povo, e eu falo isso para os irmãos da mesma forma. Eu encerro esse momento e nós vamos participar do momento da ceia, lembrando os irmãos de alguns textos, como por exemplo, tem uma mulher na Bíblia chamada Marta, e ela estava chorando, e ela chorava porque o irmão dela havia falecido. Jesus olhou para ela e disse: Marta, eu já não disse para você que se você crê, você verá a glória de Deus? Quem crê é abençoado, irmão. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Que agradar a Deus, tenha fé. Semana passada, a palavra que ficou forte para nós é a justificação. Em Jesus somos justificados. Nessa leitura de hoje, a palavra que fica muito firme para nós é fé, é crer. Em 9 versículos, 7 vezes esta palavra é repetida, falando sobre crer, falando sobre fé. Há uma bênção para aquele que crê. Eu não sei quantos de vocês, ao ouvir o Evangelho, estão crendo nele. Mas se você estiver crendo no Evangelho, então o Espírito Santo de Deus fará a obra da transformação em sua vida. Assim como está fazendo na vida desses queridos que hoje foram batizados nas águas. Nós precisamos, meus irmãos, crer no Evangelho. A palavra diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma bênção para aquele que crê, e o tema da mensagem de hoje é esse: quem crê é abençoado. Quem crê no Evangelho, quem crê na palavra do Senhor, esse é abençoado. A igreja da Galácia era abençoada e não estava entendendo. Entenda, o Evangelho fala que Jesus já morreu na cruz por você. A experiência diz que nós nada podemos fazer para ter salvação, a não ser crer em Jesus. E quando olhamos para a sabedoria que Paulo teve quando respondeu, é a mesma sabedoria que Deus deseja dar a cada um de nós. Porque todos os dias falsos ensinamentos vêm. E não é uma palavra de profecia que eu darei agora para vocês, mas é uma palavra de alerta. A palavra de alerta que eu dou a vocês é o seguinte: aparecerão falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas daqui para frente. E nós precisamos saber em quem nós cremos, no que nós cremos, quais são as boas novas que nós estamos ouvindo, para quem você está dando ouvido, porque o Evangelho da salvação já foi anunciado para nós. Paulo falou para a igreja da Galácia: me parece que vocês estão loucos, sem juízo,
vocês estão enfeitiçados, ou seja, vocês estão se rebelando contra a palavra. Tenha um coração disposto para ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, obedecer o Evangelho. O Evangelho, nós daqui a alguns dias, poucos dias, estaremos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. Mas o Evangelho é mais do que uma criança que nasceu. O Evangelho é mais do que aquele carpinteiro que viveu na Galileia. É mais do que aquele pregador que esteve andando por Jerusalém e os seus arredores. O Evangelho fala de Jesus que foi morto em nosso lugar, que foi crucificado, levando sobre si a minha dor, a sua dor, a minha enfermidade e a sua, as maldições que eram para estar sobre mim e sobre você, Cristo Jesus já levou sobre si. Receba essas boas novas, creia no Evangelho e seja abençoado.